programa SOS Brasília vem registrar para você, telespectador, um nome que poderia estar aí concorrendo ao cargo de governador do Distrito Federal ou até de vice-presidente da República, já que foi convidado, mas não aceitou, e aqui no Distrito Federal, em todas as pesquisas, liderando em primeiro lugar. E aí a surpresa, porque ele não se lançou candidato, mas durante a semana, notícia nos blogs de jornalistas, com depoimento, a participação muito ativa no Senado Federal em relação à indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelos presidentes da República, e ele posicionou-se contra. A questão dos cartórios também deu muita repercussão, e você, telespectador, vai saber agora, a partir de agora, no nosso programa, sobre este senador. Estou falando de Regufe. A população esperava a sua candidatura já agora em 2018. O que aconteceu? Boa tarde. Não, Ricardo, primeiro quero te dizer que é um prazer estar aqui no teu programa. Eu assumi o compromisso na campanha passada de que se eu fosse eleito eu iria cumprir o mandato inteiro. As pessoas achavam que era brincadeira, as pessoas do meio político achavam que era brincadeira. Eu, ao contrário de outros, eu tenho palavra. Eu sei o valor da palavra compromisso. Eu, na campanha passada, eu assumi o compromisso, disse que se fosse eleito, iria cumprir o mandato inteiro. Mas às vezes tem um apelo popular, senador. A população, as pesquisas. O Ricardo, eu acho que as pessoas brincam muito com a vontade do eleitor. Eu acho que é preciso ter respeito ao eleitor. Não é correto a pessoa largar um mandato pela metade e deixar metade de um mandato para um suplente que as pessoas não votaram e que sequer sabem quem é. Claro que eu, como ser humano, fiquei tentado para um senador ser candidato a governador. Se a pessoa é candidata a governador, se o senador é candidato a governador, se ele ganha, ele é governador. Se ele perde, ele volta a ser senador, ele não perde nada. Então, todo mundo é. Então, claro que eu fiquei tentado, eu sou um ser humano. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter o respeito ao compromisso assumido. Eu assumi o compromisso na campanha passada de que iria cumprir o mandato inteiro e estou honrando mais esse compromisso com quem votou em mim. Não é correto a pessoa largar um mandato pela metade e deixar metade de um mandato para um suplente que as pessoas não votaram e que sequer sabem quem é, independentemente de quem seja esse suplente. Senador, e a questão partidária? Acho que eu estou desenvolvendo o meu mandato com respeito a quem votou em mim, e isso é o principal. Eu me orgulho muito, eu não tive uma trajetória fácil na política. Ninguém me deu isso gratuitamente, Ricardo. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, eu só ganhei na minha 3ª eleição. Justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta que uma pessoa pode entrar. Nos meus mandatos, como deputado distrital, como deputado federal e como senador, eu honrei e cumpri tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha. Como deputado distrital, como deputado federal e como senador. Eu cumpri tudo, ponto por ponto. Você está na frente de um político que pode encher a boca para dizer que honrou tudo o que escreveu nos seus panfletos de campanha, como deputado distrital, como deputado federal e como senador. Então, esse é o meu foco, esse é o foco do meu mandato, é honrar quem votou em mim. Eu sou um ser humano, como qualquer ser humano, não sou perfeito. Agora, eu honrei tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha. Você está na frente de um político que pode encher a boca para dizer isso. Você foi, algumas vezes, a gente tem ouvido as pessoas falarem que você está um pouco ausente, que você se afastou um pouco. É muito bom você tocar nesse ponto, porque ausente como? No ano passado, dos 81 senadores, só 3 tiveram 100% de presença no plenário. Eu sou um dos 3. No ano de 2016, só um dos 81 teve 100% de presença no plenário, em todas as sessões deliberativas. Sou eu. Eu fui o único dos 81 que teve 100% de presença no plenário em 2016. Se as pessoas entrarem na minha página do Facebook agora,
regufe oficial no Facebook, vocês vão ver os meus pronunciamentos no plenário. Vocês vão ver os projetos que eu apresentei, as minhas PECs, as minhas emendas ao orçamento com os recursos que eu destinei para o Distrito Federal. Então, assim, que ausência é essa? Sabe por que isso? Porque, infelizmente, a imprensa hoje, ela acha que só é notícia na política o que é ruim, não as coisas boas. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Agora, isso não é notícia. É notícia o cara que roubou, o cara que desviou recursos, que está lá no Jornal Nacional. Agora, as coisas que a gente faz de positivo, as coisas que um parlamentar faz, sou um parlamentar que cumpri tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Que ausência é essa? Não falta sessão. Apresento bons projetos, apresentei 8 PECs sobre reforma política. Diminuir os gastos. Incluindo a PEC que proíbe que parlamentares possam se reeleger mais do que uma única vez, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Apresentei a PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, enquanto países como Inglaterra, como o Canadá e como a Colômbia não cobram impostos sobre medicamentos. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. O que é isso? Isso não é trabalho? Aprovei um projeto, tem um mês aqui no Senado, que foi para a Câmara, um projeto que obriga os governos a publicar a fila das cirurgias eletivas na internet. Hoje, se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, você não sabe, ninguém sabe, porque não é uma informação que é pública. Isso tinha que estar na internet para todo mundo saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia. E desde quando? Apenas para preservar a privacidade das pessoas, não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. E sabe por que não tem essa publicação hoje? Para que agentes políticos e autoridades públicas usem de suas influências políticas para fazerem favores, entre aspas, e fazerem pessoas passarem na frente. E as pessoas ainda ficam gratas, nunca vou esquecer esse gesto. É um absurdo, uma coisa que não é justa. Então, pelo meu projeto, que agora foi para a Câmara, foi aprovado aqui no Senado e foi para a Câmara, os governos vão ser obrigados a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Vai ter que estar lá. Isso, inclusive, vai gerar uma pressão sobre os governos para os governos andarem mais rápido com essas filas, para fazerem mutirões de cirurgias. Aprovei também o projeto aqui no Senado, que possibilita que projetos de iniciativa popular possam ser feitos por assinatura eletrônica, pela internet. Hoje, para fazer um projeto de iniciativa popular, tem que recolher assinaturas físicas na rua. Isso demanda recursos, isso demanda estrutura. Muita estrutura. Então, isso não é um trabalho? Não é um trabalho? Então, assim, aí as pessoas falam assim, mas e de prático? Como se nada disso fosse de prático. Como se as economias, que eu economizo uma fortuna aqui aos cofres públicos no meu mandato, não fossem de prática, como se esses projetos... Não, ainda tem gente que fala, mas só ele economiza, os outros 80 não economizam. E como se o errado fosse eu, entendeu? Está fazendo a sua parte. E como se o errado fosse eu. Essas pessoas que minimizam os cortes que eu fiz no meu gabinete, essas economias, essas pessoas têm que tomar cuidado, porque o que essas pessoas dizem indiretamente para os outros parlamentares é o seguinte, gastem mesmo, torrem mesmo o dinheiro público. Porque se o gesto de economizar não vai ser reconhecido, vocês podem torrar. Isso é um absurdo. Eu acredito que aprendi uma coisa com meu falecido pai. O ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como a pessoa fala. O ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como a pessoa age. O que eu fiz na política foi tentar ser o político que eu sempre quis ver ali dentro, enquanto eu estava do lado de fora. E tenho feito isso na prática. No primeiro dia do meu mandato, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem. Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Eu abri mão de toda a cota para o exercício da atividade parlamentar. Eu abri mão do carro oficial e da cota de gasolina que os senadores têm direito. Eu reduzi o número de assessores no meu gabinete. Um senador tem direito a 55 assessores no gabinete. No meu gabinete eu tenho apenas 9. Eu reduzi a verba para o pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito. Eu abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. E só vou ter direito ao INSS na minha vida, porque eu não tenho outra aposentadoria. Eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores.
Eu fui o primeiro senador na história a abrir mão do plano de saúde vitalício dos senadores, que dá direito a tudo, sem limite de despesa. Se precisar ir para os Estados Unidos e a mesa autorizar, a pessoa vai. Não há plano no mercado privado que pague isso. E saúde, você nunca sabe o que você vai precisar. Abri mão disso tudo no primeiro dia do meu mandato e em caráter irrevogável. Nem que eu queira, eu posso voltar atrás. Só com essas economiazinhas que eu fiz no meu gabinete, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16.700.000 reais. Isso só de economia direta, sem contar a economia indireta, como 1/3 de férias dos servidores não contratados, como encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados. Eu não estou economizando dinheiro para mim, eu estou economizando dinheiro das pessoas, de um dinheiro que deveria estar na saúde, na educação, na segurança, e não para parlamentares terem gastos excessivos. Então, eu estou tentando dar o exemplo que eu, como cidadão, gostaria de ver sendo dado. E, às vezes, quando as pessoas minimizam esse exemplo, o que as pessoas dizem para os outros é: torrem mesmo o dinheiro público. Eu acredito que a gente deve se afirmar... Como se o dinheiro não fosse dele também. Eu acredito que a gente deve se afirmar pelo exemplo. Eu acho que isso é a verdadeira afirmação, e é isso que eu tento fazer no meu mandato. Se você multiplicar 16.700.000 reais, que é só o que eu economizei aos cofres públicos de economia direta, 16.700.000 reais por 81, vai dar mais de 1.300 bilhões de reais. Por que os outros senadores... Isso não é pouca coisa. Por que os outros, na sua opinião, não seguem o seu exemplo? Porque aqui a gente não vê outro seguindo o seu exemplo. Nenhum senador, nenhum deputado, quanto mais dinheiro tiver de gabinete eles querem para gastar. Por que não segue esse exemplo, Regufe? Na sua opinião, eu sei que fica até um pouco meio... A pergunta é um pouco meio indelicada, porque é difícil você... Não precisa citar nomes, mas o que você acha que acontece nessa questão? Eu acho que talvez falte a própria sociedade cobrar. Porque a sociedade defende um custo menor do parlamento, e isso se faz cortando na carne. Eleição agora em outubro? Aqui no DF, pelo menos, quando eu tive um mandato lá atrás como deputado distrital, todo mundo gastava verba indenizatória no teto. Aquilo era como uma complementação do salário. Quando eu abri mão, eu gerei uma pressão sobre os outros. Hoje já tem outros que abrem mão, inclusive alguns que gastavam lá atrás. Então, eu acredito que o exemplo transforma. O exemplo ele faz com que você gere, inclusive, uma pressão sobre os outros, e o processo, às vezes, ele é lento e gradual. Agora, o meu mandato, Ricardo, ele vai muito além de apenas, entre aspas, economizar e dar um bom exemplo. Ele vai muito além de apenas, entre aspas, economizar 16.700.000 reais aos cofres públicos. Está aí as minhas PECs, os meus projetos, a minha PEC que proíbe a tributação sobre remédios que eu falei, as minhas PECs sobre reforma política, os meus projetos. Apresentei um projeto que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. Só nos anos de 2013 e 2014, o governo brasileiro, através do BNDES, que é um banco público, financiou projetos no exterior, financiou 3 bilhões para Angola, 3 bilhões para Venezuela, 800 milhões para Cuba. Foram 6 bilhões e 800 milhões de dinheiro do contribuinte brasileiro via BNDES. Mas isso aí foi na época do governo Dilma e Lula. Dilma e Lula, né? Eu tenho um projeto, apresentei um projeto que proíbe que o BNDES financie projetos no exterior. Aprovei esse que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Aprovei o que possibilita que projetos de iniciativa popular possam ser feitos por assinatura eletrônica, pela internet, para acabar com essa coisa que só precisa de assinatura física, que precisa de recursos, para possibilitar que nós tenhamos mais projetos de iniciativa popular. Então, assim, aprovei vários projetos. Aí as pessoas perguntam, mas Regufe, de prático? Como se nada disso fosse de prático. Como se as economias não fossem de prático, como se os projetos não fossem de prático, como se as PECs não fossem de prático. Aí eu respondo, e remédios para câncer? Está valendo? Hoje existem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Foram compradas 7.000 unidades do Sorafenib, que é um medicamento para quimioterapia oral. Com uma outra emenda minha, estava tendo um problema de falta de cirurgias na rede por falta de anestesia. Com uma outra emenda minha, foram compradas 16.604 unidades de Propofol, que é um anestésico indispensável à realização de cirurgias. Com uma outra emenda minha, Ricardo, estão sendo reformadas escolas públicas no Distrito Federal. Porque os parlamentares eles usam muito emendas
para promoção de eventos, shows. O que é uma irresponsabilidade. Você tem que colocar no que é mais prioritário para a população. Um parlamentar, ele não tem o poder de executar ou realizar, mas ele tem que são tarefas do executivo. Mas ele tem o poder e o dever de destinar recursos porque é prioritário para a população. E fiscalizar. Através das suas emendas ao orçamento, exatamente. E eu priorizo a área de saúde e a área de educação. Eu destinei recursos nas minhas emendas ao orçamento para reforma de escolas públicas no Distrito Federal. Político gosta de colocar dinheiro para construir, e ele esquece de colocar dinheiro para manter, para reformar. Então, eu coloquei recursos também, destinei recursos para a reforma de escolas públicas no Distrito Federal. A gente tem observado aqui no Distrito Federal, senador, inclusive principalmente na área de saúde, que o governo deixou de aproveitar recursos da União, recursos aqui, não sei se de emendas, mas recursos aqui da União, porque não tinha projetos. Isso ocorreu também. Na sua também, na questão da educação? Nas minhas não, nas minhas não. Nas minhas não. Essas que eu estou falando, tudo foram. Mas na questão da educação, da reforma de escolas. Foram e estão sendo reformadas escolas públicas através de uma emenda minha. Agora, além disso, por exemplo, o SAMU estava com um problema de falta de ambulâncias. O Distrito Federal recebeu 23 ambulâncias novas, totalmente equipadas para o SAMU. Dessas 23, 14 foram oriundas de uma emenda minha ao orçamento da União. Inclusive, recebi o pessoal do SAMU aqui, que inclusive vieram me agradecer. Mas não é agradecer, porque ali eu estou cumprindo a minha obrigação. Estou fazendo a minha parte, é um serviço importante para a população. As ambulâncias têm que ser em bom estado. Então, foram compradas 14 ambulâncias novas, totalmente equipadas para o SAMU, por uma emenda minha ao orçamento da União. Agora, um mandato, ele não é feito só do que você faz. Ele é feito também do que você evita que façam. Você falou no início do programa da questão dos cartórios. No ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto, passou quase despercebido na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumentava as taxas de cartório no Distrito Federal em mais de 700%. Aumentando um item em mais de 700%. O povo para pagar, vai sair do cidadão esse dinheiro. Enquanto nós tivemos, as taxas. Exatamente. Enquanto nós tivemos uma inflação no ano passado, o IPCA no ano passado foi de 2,95%. Então, um projeto aprovado pela Câmara que aumentava as taxas de cartório em mais de 700%. Eu aí fui alertado por uma pessoa, justiça seja feita por lealdade à informação, fui para a tribuna, denunciei, fiz um pronunciamento. Depois apresentei um requerimento de retirada de pauta e consegui retirar de pauta esse projeto. Já poupei o dinheiro da população com esse aumento das taxas de cartório durante um ano. Porque agora, mesmo que eles aprovem esse ano, pelo princípio da anterioridade, eles tinham que ter aprovado no ano passado para valer a partir de 1º de janeiro. Agora, mesmo que aprovem esse ano, só vale a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, já poupei o dinheiro da população nessas taxas de cartório durante um ano. Agora, espero que também não seja aprovado esse ano, porque é um absurdo, é uma excrescência esse projeto, que enquanto você tem uma inflação de 2,95%, querem aumentar as taxas de cartório em mais de 700%. A população aqui de Brasília sofre muito com esses roupantes aí do governo, com aumentos abusivos. Agora mesmo tivemos aí aumento na conta da energia, aumento, não tem água, tem racionamento, mas a conta de água não baixa, tem aumento. Você, como um parlamentar aqui do Distrito Federal, um governador, inclusive, que teve seu apoio, teve o apoio do Cristóvão, teve o apoio de muita gente com o discurso de Geração Brasília. Como é que está esse relacionamento seu com o governo do Distrito Federal? O meu lado é o lado da população. Outros parlamentares, talvez você morra e não veja um outro parlamentar agir como eu agi. Porque eu ajudei a eleger um governador. Ele perguntou para mim o que você gostaria do governo. Eu falei, só quero uma coisa, que você cumpra o programa de governo que foi oferecido à população na campanha. Você foi eleito para isso. Não quero... Poderia ali indicar diretoria de BRB, poderia indicar TerraCap, poderia indicar 1000 cargos no governo. Claro que para um parlamentar é muito bom você indicar 1000 pessoas no governo, você cria um exército para te defender nas redes sociais, para fazer campanha para você. Eu não tive um cargo no governo. Eu falei, nova política, a gente não só fala, a gente pratica.
E eu fiz isso na prática. Eu falei, a única coisa que eu quero é que você cumpra o programa de governo. E ele cumpriu? Quando o programa de governo começou a ser descumprido, eu fui para a tribuna do Senado mostrando todos os pontos que estavam sendo descumpridos. Eu cumpri meu papel de defender a sociedade. Enquanto outros querem carguinhos, eu não. Eu vou lá e defendo a sociedade e cumpro o meu papel. Você fez um pronunciamento agora que deu uma repercussão muito grande. Está nas redes sociais, que é a questão da indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Qual é o posicionamento que você colocou no Senado e que você defende? Ô, Ricardo, é absolutamente inaceitável esse sistema brasileiro, onde o presidente da República indica quem vai julgá-lo, indica quem vai julgar os parlamentares, muitos da base do governo. As pessoas falam, mas a Suprema Corte norte-americana é assim. Só que a Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal. Ela é apenas um tribunal constitucional. Então, é um absurdo essa forma de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como do TCU, assim como do STJ. O TCU, o presidente escolhe quem vai julgar as contas do seu governo. Quem vai aprovar as suas contas. Quem vai julgar as contas do seu assim. governo. Então, isso não é o que melhor preserva o interesse público da sociedade. Foi isso que eu coloquei na tribuna do Senado. Apresentei uma PEC, a PEC 52 de 2015, ainda no meu primeiro ano como senador, uma PEC que muda a forma de escolha de ministros do Supremo. Como é que passaria assim? E dos tribunais superiores, passando a ser por concurso público de provas e títulos e acabando a vitaliciedade. Ou seja, não seria mais uma profissão, a pessoa fica para a vida inteira. Passaria a ter mandato de 5 anos. 5 anos. Passaria a ser um serviço temporário à população de 5 anos, e não uma profissão. Para que você desse chance a mais gente, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, para que a pessoa não visse aquilo como uma propriedade dela, ela entendesse que aquilo é só um serviço à sociedade temporal de 5 anos. Então, acabaria essas escolhas. Hoje, o presidente escolhe, muitas vezes o indicado fica devendo favores para o presidente e depois ainda é sabatinado pelo Senado, ainda fica devendo favores para o Senado, para um grupo de senadores. Não é isso que melhor preserva. Mas você vai dizer assim, mas tem gente que é séria lá. Tem gente que é séria, que tem tanto consciência da sua responsabilidade que age com seriedade. Outros não. Então não é esse o melhor sistema que preserva o interesse maior da sociedade. E o telespectador? São anseios da grande maioria da população. Não é? Se você perguntar em grupos fechados, 99,9% defende essa questão que o senador Regufe colocou aí para você. Não dá. Eu não posso, como presidente, ou às vezes até como governador, indicando conselheiros para um Tribunal de Contas que vai julgar as minhas contas depois. Como é que fica? Presidente, troca, o ministro chega na aposentadoria, ou uma aposentadoria como foi a do Joaquim Barbosa, que foi uma aposentadoria precoce, aí eu coloco o ministro lá, sendo que ele vai julgar as minhas contas, os meus atos. Fica difícil. Por que não? Por que não aprovar? Por que não seguir essa PEC do senador Regufe, não é? Com 5 anos, para que a pessoa não passe a ser um Deus, que ele se sente o Todo-Poderoso. Eu vi uma declaração do ministro Gilmar Mendes que me deixou muito preocupado. Com a soltura de alguns bandidos aí, com o posicionamento dele, ele disse: agora o Supremo voltou a ser o Supremo. Sem comentários. Não, sem comentários. Sem comentários, eu quero aqui aderir à PEC do senador Regufe. Tenho certeza que você, telespectador, também. Não dá. A gente não aguenta mais posicionamento de pessoas que se acham o Todo-Poderoso, porque sabe que até os 75 anos, com a PEC da Bengala, ele vai estar ali para dizer o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. Inclusive desfazer posicionamento de juízes, desembargadores, primeira e segunda instância. Só para encerrar esse assunto, sem querer tomar muito tempo, eu também fiz um pronunciamento aqui no Senado, que além de defender a mudança da forma de escolha dos ministros de tribunais superiores, também defendi que o presidente do Senado desengavete
os processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui estão, para que eles possam ser analisados. Aí, tá vendo? E a nível de Brasília, senador? Nós estamos aí, né? Desculpe, no julho, outubro, eleições. Como é que fica? Ô, Ricardo... já que você não é candidato... Todo mundo me pergunta quem eu vou apoiar. E a minha resposta é o seguinte, eu não sei nem quem eu vou votar, quanto mais apoiar. Mas essa é a posição da maioria do povo. Sincero. Ninguém ainda definiu ainda, Eu não sei se você já definiu o seu voto, eu não defini o meu ainda. Eu sempre tive em todas as eleições minha posição muito clara, eu sempre tomei posição, inclusive nos segundos turnos, mas nessa eleição está difícil. Eu não sei ainda em quem eu vou votar, não. Agora, eu vou tentar ajudar a defender, usar um prestígio político que eu, com muita luta, consegui adquirir, para tentar ajudar a que nós tenhamos uma renovação política nessa cidade e nesse país. Então, eu criei um protocolo de 9 itens, que eu chamo de uma pauta de posturas, uma pauta de compromissos mínimos, que eu quero ver um parlamentar fazendo, e estou colocando isso como um pré-requisito para apoiar pessoas novas que nunca tiveram mandato e que queiram entrar na política. Muito bacana. Essa é uma pauta de 9 itens e que eu chamo de uma pauta de compromissos mínimos. Todos eu pratico no meu mandato. Em primeiro lugar, tem que assumir o compromisso de não aceitar salários extras. Segundo lugar, tem que assumir o compromisso de não usar verba indenizatória. Terceiro lugar, tem que assumir o compromisso de reduzir o número de assessores para apenas 9. Quarto lugar, tem que assumir o compromisso de reduzir a verba para o pagamento de assessores para menos da metade do que um parlamentar tem direito. Quinto, tem que assumir o compromisso de votar contra qualquer aumento de impostos que impacte sobre as pessoas físicas. Sexto, assumir o compromisso que todas as emendas ao orçamento serão destinadas exclusivamente para saúde, educação e segurança. Sétimo, assumir o compromisso de não viajar com dinheiro público. Você vai me dizer assim, mas é uma coisa óbvia para um parlamentar do Distrito Federal, mas metade viajou com dinheiro público. Oitavo, assumir o compromisso de cumprir um mandato inteiro em respeito ao eleitor, não ser negócio de secretário, não ser secretário ministro, de Estado, não ser ministro. E nono, assumir o compromisso de, independentemente de quem seja o governador, o presidente da República, de não indicar ninguém para o governo, para que possa ser um parlamentar realmente independente e, na hora de votar, só leve em consideração a sua consciência e se aquele projeto é bom ou ruim para a sociedade, e não se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Esse é Regufe, senador de mais de 800 mil votos, aqui em 2014, quando ele se elegeu senador da República. E o programa SOS se sente feliz de poder levar essas informações aos telespectadores. Ricardo, eu quero te agradecer muito esse espaço. Hoje, infelizmente, é raro a imprensa querer dar algum espaço para um debate de ideias, para mostrar o que um parlamentar está fazendo. A imprensa hoje acha que só é notícia o que é ruim, só é notícia denúncia. Escândalos, né? Só é notícia escândalos. Então, eu quero te agradecer e fazer esse reconhecimento público a você aqui. Muito obrigado pelo espaço e um abraço a todos os teus telespectadores. Vamos acompanhar o trabalho do senador Regufe até o último dia do seu mandato, 31 de janeiro de 2023. Isso mesmo, né? Porque o mandato termina no mês de janeiro do ano seguinte. Então, a gente vai acompanhar e que sirva de exemplo para você jovem, para você que é o responsável pela transformação de todas essas coisas ruins que nós estamos vivendo para coisas boas. E os exemplos, como diz o senador, não é só no gogó, não é? São nas ações, nas atitudes, no dia a dia. Então, a gente agradece esse jovem parlamentar do Distrito Federal e vamos continuar com o programa SOS Brasília, porque aqui a gente põe o dedo na ferida.